Religião. Para muitos, a fonte existencial de algo maior que liga o homem ao Criador. Porque Jesus é visto na Bíblia como o cordeiro e o leão. Já para outros, a mera menção dessa palavra já basta para trazer preconceito e... Bom, veja você mesmo. Aqui, ó, pra vocês, ó. A Bíblia Sagrada de vocês. Olha lá. Aquele que habita no campeões do Altíssimo, esse grande merda, grande bicho, que olha A sociedade é atrasada por causa do cristianismo. Você se consideraria um anticristo? Absolutamente. Em que termos? Todos. Desde os tempos imemoriais, os seres humanos têm buscado significado e propósito para sua existência. Algo que vá além de nossa compreensão humana e transcenda nossas limitações. Imagina uma religião onde, em sua perspectiva de vida, mudaria o mundo. Uma crença profundamente enraizada na humanidade, onde a essência original foi desvirtuada e modificada com um único objetivo: levar você a se afastar da entidade mais poderosa, descrita até hoje pela humanidade: Deus. Antes de revelar a verdade, preciso falar que eu também acredito fielmente em Cristo e contar um pouco da minha experiência com a instituição religiosa chamada Igreja. Não vá achando que você está assistindo a um vídeo criado a partir do ponto de vista de um cético que está querendo ridicularizar Cristo e seu evangelho. Mas se você não está preparado para ter sua crença questionada, é melhor parar por aqui. Vou entender perfeitamente se você está neste momento envolvido em algum nível de crença religiosa construída através de uma filosofia humana, com um senso supostamente de justiça, onde você foi moldado e condicionado a defendê-la com unhas e dentes. Um sistema de crença fajuto introduzido no meio de uma fé cristã. Mas se você deseja conhecer de fato o que é a Igreja na atualidade, eu te garanto duas coisas. A primeira é que a verdade vai doer. E a segunda é que essa mesma verdade poderá te libertar. Tudo começou por volta de 2008, quando era apenas um mero peão migrando de uma empresa para outra. Na época, já tinha frequentado umas 2 vezes a Universal, mas não era o meu chamado. Ou simplesmente eu não tinha interesse nenhum em ficar naquele lugar. Tudo o que eu precisava era algo que realmente transcendesse as minhas perspectivas. E pelo chamado de Deus, ou simplesmente ironia do destino, o meu novo patrão era evangélico, um homem totalmente sensato, íntegro e benevolente. Tinha algo naquele homem que me chamava a atenção. E com apenas 2 conversas, já foi o bastante para eu ficar maravilhado e totalmente fisgado, ao ponto de eu sair dali e buscar a igreja mais próxima, que, na minha visão, para fazer parte de algo maior. Mas, na verdade, o que eu não sabia é que estava perto de descobrir o maior esquema já criado, montado e implementado dentro de um sistema religioso, com um único objetivo: disseminar a maior mensagem já transmitida para o bem da humanidade: a verdade de Cristo. O monoteísmo cristão é representado por muitos como a conexão do homem com o Criador. E a Bíblia é um livro incrivelmente inspirador e repleto de metáforas, segredos e informações que agregam valores à vida das pessoas. Então não demorou muito para eu perceber que o poder de transformação estava sendo usado para a manipulação em massa de pessoas que buscam um propósito para a sua vida. Era sempre a mesma coisa. Ou o seu nome estava costurado na boca do sapo, ou você estava endemoniado, e provavelmente você só vai prosperar se fizer parte da igreja. Você tem um problema e a igreja é a solução. Mas será mesmo? Mas para saber de fato quais são os dogmas da igreja na atualidade, eu tive que pesquisar, estudar e mergulhar no profundo e esquecido. Foi apenas uma questão de tempo até que eu fosse sugado para o mundo dos livros com o poder da mente, que me levou rapidamente a conhecer uma época marcada pelo medo, fantasia e superstição, onde as grandes terras e o povo da América Latina formavam o grande Império Romano, uma sociedade que pregava lealdade ao Papa e ao Império. Os fiéis acreditavam que foi o próprio Deus que concedeu a dupla autoridade sobre as pessoas e os cristãos, onde o Império exercia o poder de influência sobre a vida na Terra, enquanto a Igreja agia como intermediária no destino dos homens. Ao invés de pregar a benevolência de Deus, enfatizava em suas pregações o julgamento implacável de Deus sobre os homens. O cristianismo mesclava o medo, fantasia, superstição e fé cristã, onde as pessoas achavam que o mundo estava cheio de demônios e espíritos maus. Em troca de proteção de Deus e evitação da condenação eterna,
A igreja exigia do povo obediência absoluta e total, onde as indulgências faziam o seu papel principal nas igrejas. E notou alguma semelhança da igreja de 1517 para a atualidade? É factível afirmar que algumas semelhanças persistem, já que o mesmo sistema corruptivo que comandava a igreja de antigamente ainda vive dentro das igrejas atuais, motivando, moldando e condicionando pessoas. Mesmo com a reforma protestante, as questões sobre o poder e a influência das instituições religiosas permanecem relevantes. A história nos mostra que as religiões muitas vezes têm sido usadas para controlar e manipular as massas. Isso nos levanta uma questão: é pela fé ou é pelo poder? Bento de Spinoza era um dos grandes filósofos racionalistas holandês que publicou um livro explorando a seguinte questão: se os seres humanos fossem capazes de exercer controle total sobre todas as suas circunstâncias, ou se sempre tivessem boa sorte, eles nunca seriam vítimas da superstição ou das religiões. Por isso, o sistema que vive dentro das igrejas sempre vai atrair pessoas com promessas de mudanças fáceis de vida, cada vez se afastando mais dos ensinamentos originais, levando as pessoas a um total colapso de histeria coletiva. Em prol de mudança de hábito, evitação da condenação eterna e prosperidade financeira, chegando ao ponto de uma total decadência cristã jamais vista na história, que parou de ser o maior símbolo de paz para se tornar isso. Como é que ninguém percebeu a decadência do cristianismo, uma religião que já foi fundamental para a humanidade, agora diluída por interpretações deturpadas que desviam dos ensinamentos originais, modificando palavras e pensamentos, moldando e condicionando as pessoas? De fato, a religião cristã que prega o amor, a alegria, a paz, a continência e a lealdade foi corrompida, e um novo sistema foi criado, capaz de silenciar o amor, a paz e a felicidade de servir, amar, respeitar, buscar e salvar. São essas as novas trocas de sistema da corrupção que estão assolando o poder das igrejas cristãs. Salvação, substituída pela prosperidade em vida. Mateus 6, 24. Ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Amor em Jesus, substituída pelo medo da condenação eterna. Mateus 5, 8. Bem-aventurados os puros de coração, pois verão a Deus. Não tem como ver a Deus por medo. O único caminho é o amor. Atitudes cristão, substituída por palavras tiradas de contexto bíblico para os seus próprios interesses. Mateus 7, 21. Nem todo o que me diz: Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas só aquele que faz a vontade de Deus, que está nos céus. Não devemos reconhecer um cristão pelos seus aspectos físicos, não. Não porque frequenta a igreja A ou igreja B, ou pela veste que carrega em seus corpos, mas sim pelas suas atitudes e comportamento. Amor e perdão, substituída por julgamento e justiça de Deus. Mateus 18, 21, 22. Pedro se aproximou de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes devo perdoar meu irmão que pecar contra mim? Até 7 vezes. E Jesus respondeu: Eu não te digo até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Porventura, pode um cego guiar outro cego? Não cairão os dois no mesmo buraco? Esses são alguns dos princípios que afastam o cristão da entidade suprema Deus, ou apenas eu sou. Mas a pergunta é: Deus existe? Quem é Deus?